Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um par de brinco de prata com bolinhas sem solda. Meu nome é Andrelina Mendes da Cristal Joias. Se você ainda não me conhece, eu moro aqui em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Eu sou joalheira há mais de 7 anos e eu tenho técnicas simples e exclusivas que pode gerar a independência financeira em menos de um ano. E nessa série eu estou trabalhando os quadriláteros, aqui se chama série Geometria, episódio 2. Estamos fazendo hoje o vídeo 6. Semana passada eu não pude colocar, tá? A cidade tá tendo bom movimento e eu tive encomendas e estive atendendo também. E também ainda fiz uma viagem para comprar mais materiais. Então hoje, se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos dessa série Geometria, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você pode estar assistindo ao primeiro vídeo dessa série, que é onde eu ensino 2 maneiras de criar esses designs de forma simples. Eu vou fazer esse design aqui à mão livre mesmo, e esse é um brinco que eu não utilizo solda. É um processo de fazer as peças e depois montar. Para esse par de brinco eu vou estar utilizando bolinhas. Eu acho que já deu para perceber que eu gosto muito de trabalhar as bolinhas. As bolinhas para mim, bolinhas de pedras naturais, elas são muito lucrativas. E eu aprendi a desenvolver muitos designs a partir delas. E hoje eu vou estar desenvolvendo esse design aqui para vocês. Essas são pedras ágata de fogo. Vou estar utilizando essas pedrinhas. Eu vou começar meu design fazendo um quadrado, né? Digamos que esse seja um quadrado. Vou fazer ele nesse sentido, de ponta para baixo. No caso aqui, teria que fazer com medidas exatas, tá? Porque ele tem que ter as mesmas medidas dos 4 lados, né? Um quadrado perfeito. Aqui no meio, eu vou estar fazendo um furo, também quadrado. Essa é a parte de baixo. Aqui mais para a parte de cima, eu vou estar... Aqui terei um furo aqui nessa parte do metal. Aqui em cima será necessário uma argola para poder unir as 2 partes. E essa outra parte de cima eu vou fazer também um quadrado menor. Também com furo no meio. Aqui na parte de cima, eu vou estar utilizando uma outra bolinha. Vou estar utilizando uma bolinha, né? Essa bolinha de ágata. E daí pra cima, eu já vou colocar o ganchinho. Aqui para a parte de baixo, eu vou precisar de 3 furos nesse pedaço de metal. E aqui eu vou estar adaptando acessórios para estar montando aí esse par de brinco. Aqui eu venho com uma bolinha. Uma outra bolinha. E mais uma. Então, para esse par de brinco, eu vou utilizar, aqui no caso aqui são 3 bolinhas, mais uma que vem aqui, aqui na verdade. Então, 4 bolinhas, 8 bolinhas para esse par de brinco. E aí, o outro é só fazer igual, com as medidas iguais. Esse vai ser o meu design, né? Um design simples.
mas que no final vai ficar muito bonito. E aí me pergunta, esse brinco, ele não tem solda, como é que você vai fazer? E como será que vai ficar no final esse par de brinco aqui? Qual o valor que ele vai ter, né? E se você acha que só por ser um brinco que não tem solda, ele não é considerado uma joia, coloca o seu comentário aqui embaixo, tá? No final também, fala para mim qual estilo você acha que ficou. Teve um desses, acho que foi o design anterior, eu fiz um brinco aí, eu trabalho muito na intuição, então ele ficou com estilo bizantino. Uma joia com estilo antigo aí, né? Inspirado intuitivamente, não de propósito. Ele ficou no final aí com o estilo bizantino. Se você ainda não conhece essas joias assim, é legal de você dar uma pesquisada, se você se interessa por joalheria, nesse processo de fazer joias e quer fazer um curso, eu já vou dar uma adiantada aqui, eu vou estar abrindo as inscrições para o meu curso no próximo mês. Fica ligado aqui, eu vou deixar o link também do meu Instagram, que lá eu coloco todos os dias também tem postagens de conteúdos lá. Esse é o meu brinco. Vamos agora, então, para a mão na massa. Aqui, para adiantar, eu já fiz o recorte desse design e eu vou estar utilizando algumas correntes que eu tenho guardadas aqui e vou reaproveitar esses pedaços. E aqui eu vou estar mostrando para vocês tudo que eu vou estar utilizando, né? São argolinhas, essas partes que vai unir, né? Toda a montagem do brinco, eu vou estar preparando essa parte. E se você vai fazer mais de um par de brinco, é só fazer a contagem aí. Se você vai fazer, por exemplo, 5 pares de brincos, é só cortar todo o material para aqueles 5 pares de brinco e depois você só faz a montagem. Você vê que aqui já tá pegando forma, né? As argolinhas que eu vou estar utilizando com esses pedaços de correntes. E essas correntes que eu estou utilizando, elas são muito boas para fazer esse tipo de montagem, porque ela tem os elos, os elos dela permite passagem dessa outra argolinha, na qual eu vou estar usando para unir as partes. Então, ela não é uma corrente muito grossa, mas ela permite essa maneira aí de estar unindo essas partes. No caso, se fosse uma corrente mais fina, eu teria que usar solda para estar colocando a argolinha na parte de cima e daí unir com outra argolinha. Aqui eu ensino a fazer a argolinha a partir do fio. Eu já tinha algumas prontas, mas aí aqui eu tô mostrando para vocês como fazer. Usando um alicate de ponta, um alicate de corte, simples, rápido. E aí fica a argolinha pronta, só para montagem. E aí aqui eu vou estar mostrando duas maneiras, né? No caso aqui eu posso estar unindo esse brinco ali sem a bolinha no meio, né, entre esses dois pedaços de quadrados, ou com, e mais para frente vocês vão ver, isso já seria um outro design diferente, né, uma diferença entre dois pares de brincos aí, só mudando só mudando a bolinha da parte de cima. Aí essa é a parte que vai unir, né, aí embaixo
Simples, coloca a argolinha num fio, né, de prata e faz uma argolinha de um lado e do outro, recorta e essa parte fica pronta para unir. Você vê que esse trabalho é um trabalho totalmente artesanal, né? É peça por peça, montagem, é, é a criação de detalhes para essa montagem. E aí, se você for, por exemplo, fazer uma coleção desses brincos, né, você pode fazer, sei lá, 10 pares de brincos iguais, só que com bolinhas de cores diferentes, porque com certeza sempre tem alguém que vai chegar aí que gostaria desse mesmo brinco, só que com outra cor, né? E aqui eu sou viciada em colecionar essas bolinhas. Eu tenho potinhos acrílicos, caixinhas acrílicas transparentes que eu uso para estar guardando essas bolinhas aí e elas ficam mesmo à vista. Então toda hora eu tô inventando alguma coisa com elas. E principalmente os brincos, né? E essas pequeninas aí, como elas são leves, dá para fazer designs utilizando aí pelo menos, aqui no caso foi 4 para cada brinco, né? Mas dá para usar mais, porque esse brinco no final aí ele vai ficar bem leve. Vai ficar grande, um brinco com um tamanho legal, mas porém com uma leveza boa, com um conforto, né? Para a pessoa conseguir usar sem se sentir incomodada pelo peso. Isso é muito importante na hora de fazer os brincos, você estar reparando o peso desse brinco aí no final.
Aqui são as duas maneiras que eu falei de posição da bolinha, né? Ou na parte de cima perto do gancho, ou no meio entre os dois quadradinhos. Aí você escolhe. No final, eu achei melhor deixar ele unido os dois quadradinhos. Só que aí eu coloquei uma argolinha um pouquinho maior, para dar mais espaço e movimento. Veja como ficou depois de pronto, depois de polido e já tudo montadinho. Ficou legal, né? A minha filha falou que esse brinco ficou estilo cigano. Ficou muito elegante e com um valor aí acima de R$250, tá? É um brinco simples de fazer, uma montagem simples. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa maneira de fazer joias aqui com esse brinco, deixa seu comentário aqui embaixo. Parece muito simples, não é? Mas ao final, quando você... É diferente você olhar para uma mulher com brinco e ela com brinco. Eu gosto muito de brinco assim, com esses movimentos no final, né? Tem gente que gosta de usar um brinco mais curto, que não tem movimento, tipo algo que fica bem rígido. Eu acho legal essa parte de movimento porque ele dá mais charme ao rosto e mais elegância. Aqui eu mesma no final aí com as fotos, né, já usando eles, veja como fica bonito, né? E imagina quem tem cabelo mais claro ou cabelo mais liso também, dá uma diferença legal. Meu cabelo é todo enroladinho, ele meio que esconde os meus brincos. Para eles desaparecerem, eu praticamente tenho que prender meus cabelos. Mas ao final eu achei que ficou muito elegante. Um abraço, até o próximo vídeo.